Olá, turminha. Bora começar mais uma semana, né? Agora falando da atividade 4, que corresponde à China, a China antiga, que está aí na apostila do universitário e também na apostila criada por nós, professores. Perfeito? Eu inicio as nossas aulas com uma imagem, porque a imagem sempre faz a gente lembrar de um assunto, certo? Mostra que a gente tem o conhecimento, porém ele não está organizado aqui dentro da nossa cachola, perfeito? Então, aqui dentro dessa imagem, eu ponho alguns símbolos que representam a China. Dois deles, com certeza, vocês já ouviram falar, que é a muralha da China, certo? E o exército de terracota, que aparece no filme A Múmia 3. Vale assistir para vocês verem como é fascinante as descobertas arqueológicas, né, que envolve esse exército. Perfeito? A China, ela é uma das civilizações mais antigas. Aí você fala assim, professora, mas e o Egito? O Egito é a primeira civilização que nós encontramos. Nós encontramos dentro da questão arqueológica, tá? Nós temos aí a primeira civilização, porque civilização é todo grupo que se fixa num território e cria as estruturas políticas, econômicas e sociais. Perfeito? A questão dos nossos pés, né? E por que pés? Porque pés, eu deixo essa dica, o pé sustenta tudo, né? Os nossos pés sustentam o nosso corpo. Os pés dentro da história seria política, economia e sociedade, que também sustenta tudo, né? Um país, ele se faz a partir dessas três organizações, certo? Perdão, desses três itens, tá? Então, o Egito, ele data os primeiros vestígios como civilização por volta de 4.000 anos atrás. Agora, como civilização antiga, né, uma das mais antigas, a gente vai ter a China, perfeito? Ela surge aí por volta de 5.000 anos antes de Cristo. E como sempre, as primeiras civilizações, elas se fixam ao lado, né, próximo de um rio. No caso aí, os chineses, eles vão se fixar próximo ao Rio Amarelo, perfeito? E é através dele que nós vamos ter as primeiras economias sendo geradas. No caso aí, a gente vai ter a criação de animais e também a agricultura. Perfeito. E a agricultura aqui na China, ela vai basear-se em arroz, tá? Nós vamos ter uma grande produção de arroz, perfeito? Além da agricultura e da criação de animais, né, como fonte de economia, ela também vai ser conhecida pelas suas artes, né? No caso, então, a cerâmica chinesa, os dragões, né, que representam as festividades ali da China, né, que em todos os filmes aparecem, né, a questão desses dragões, e a produção da seda, perfeito? Bichinho da seda, por isso ela é muito cara, porque ela demora muito para ser feita por esse bichinho. E essa produção acaba gerando os tecidos mais assim, mais chiques que a gente tem, perfeito? Politicamente, nós temos a formação da China através das dinastias. Então, o que seria dinastia? Família. Então, toda vez que eu penso em dinastia, eu vou pensar em famílias. Por exemplo, qual é a sua família? Ah, eu pertenço à família Oliveira. Então,
É a família Oliveira, é a dinastia. Ah, eu pertenço à família Abramovich. Então, você pertence à dinastia Abramovich, certo? Eu pertenço à família, é, vamos lá, Pereira. Então, a dinastia da família Pereira, certo? Só que as dinastias, elas são usadas para os reis, os imperadores. Por isso que a gente não ouve falar assim, ah, de que dinastia você é, né? A gente ouve de que família você é, certo? Mas para a questão política, para os reis e imperadores, eu utilizo a palavra dinastia, perfeito? Nós vamos ter a primeira dinastia, que é a dinastia Shang, ela vai como base aí, como fato importante, né? As construções, né? De novos, as construções não, as expansões de novos territórios, as conquistas de terras. Quando eu falo de conquista de terra, eu falo de império, tá? A transformação de um reino num império, certo? Então, o império se faz de conquistas de terras, perfeito? A segunda dinastia é a dinastia Shang. E o que que você vai ter aí? As primeiras alianças com as famílias ricas e a divisão do território chinês em principados, tá? A próxima dinastia é a dinastia Qin. Essa foi importante porque é nela que nós vamos ter um grande marco da história, que é a construção da muralha da China. E por fim, a dinastia Han, que vai travar duas coisas importantes. Primeiro, unir os principados, tá? Transformando num só território, e vai firmar o comércio com a Roma, tá? Esse comércio ficou conhecido como Rota da Seda, perfeito? A seda, gente, lembrando, é um dos tecidos mais caros que a gente tem. Ele é lindo, suave, cai perfeito no corpo, fica lindo. Porém, não é para qualquer um esse tecido, perfeito? Na tecnologia, o que que eles trouxeram para a gente de desenvolvimentos que geraram instrumentos que até hoje a gente utiliza? O moinho de água, tá? O moinho de água é usado não só para trazer a água para nós, né? Como também é usado como força para moer algum cereal, né? E transformar em farinhas para serem consumidas. O papel, o carrinho de mão e a construção de uma rede de estradas, né? Essas redes de estradas serviam para a circulação das mercadorias, transporte de mercadorias. Perfeito? Religião. A religião deles é o taoísmo, baseado na filosofia. O que que é filosofia? É reflexão, é pensar nas situações, analisar e só depois tomar a decisão. E por quê? Porque quando a gente pensa, a gente reflete sobre algo, a gente encaixa um equilíbrio. E esse equilíbrio faz com que a gente possa tomar decisões mais seguras, mais corretas, perfeito? Então, ela foi criada por Lao Tse e ele dizia que as pessoas que viviam da simplicidade teriam o melhor lugar no céu. O universo era regido pelo Yin e o Yang, tá? Que são duas forças que, unidas, elas trazem o equilíbrio para a Terra e para nós. Quando a gente está muito estourado, a tendência é a gente fazer coisa errada. Quando a gente fica muito zen,
a tendência é a gente perder situações, oportunidades. Então, nós temos que estar em equilíbrio. Essas duas forças fazem parte da natureza, do universo e fazem parte de nós. A interação das duas expressam a força que a gente tem e a força do universo. E elas representam o céu, a terra e a humanidade. Perfeito? O símbolo do taoísmo é esse aqui, que vocês já viram em um monte de lugar, né? E as pessoas falam sobre paz quando vem esse símbolo, tá? Então, o que ele representa? O yin e o yang. Noite, esse lado escuro, seria o yin. Representa a noite, o frio, a passividade e a feminilidade. E o lado de cá, que é o branquinho, é o yang. Representa o dia, o calor, a masculinidade. E os dois juntos se casam. Perfeito? Até mais, turma. Terminamos aqui algumas informações sobre a civilização chinesa. Os demais itens vocês podem ver na apostila de vocês ao realizarem as tarefas, tá bom? Bora lá? Agora vocês vão fazer os exercícios que eu vou passar pelo WhatsApp, tá bom? Até mais, gente. Até a semana 5. Beijos!